Em um mundo frequentemente movido por aspirações materiais, é fácil sermos pegos pela busca por riqueza e bens. A sociedade moderna nos bombardeia constantemente com mensagens de consumo e sucesso financeiro, fazendo-nos acreditar que a felicidade está diretamente ligada ao acúmulo de posses. Como cristãos, somos chamados a buscar um propósito maior, viver uma vida que honra a Deus. Isso significa que nossas prioridades devem ser diferentes das do mundo ao nosso redor. Devemos focar em valores eternos e não apenas em ganhos temporários. Isso inclui como administramos nossas finanças. A maneira como lidamos com nosso dinheiro reflete nossa fé e nossos valores. Planejar um orçamento e discutir finanças em família são passos importantes para garantir que estamos sendo bons mordomos dos recursos que Deus nos deu. Nossa fé deve guiar nossas decisões financeiras, conduzindo-nos a um caminho de responsabilidade, generosidade e, finalmente, a verdadeira prosperidade. Quando colocamos Deus no centro de nossas finanças, somos mais propensos a fazer escolhas que beneficiam não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Negligenciar nossas finanças pode levar ao estresse, à ansiedade e até mesmo ao distanciamento de Deus. Problemas financeiros podem se tornar uma grande fonte de preocupação, afetando nossa saúde mental e espiritual. No entanto, ao integrar os princípios bíblicos às nossas práticas financeiras, podemos experimentar paz e liberdade financeira. Consultar a Bíblia e buscar orientação divina em nossas decisões financeiras pode nos ajudar a encontrar soluções e a manter a calma em tempos de dificuldade. Podemos usar nossos recursos para abençoar os outros e promover o reino de Deus. A generosidade é uma expressão tangível de nossa fé e um meio poderoso de impactar positivamente a vida de outras pessoas. Encontrar o equilíbrio entre nossa caminhada espiritual e nosso bem-estar financeiro é crucial para uma vida plena. Esse equilíbrio nos permite viver de maneira mais harmoniosa e satisfatória, sabendo que estamos alinhados com os propósitos de Deus. Lembre-se, a verdadeira riqueza não é medida apenas por nossas contas bancárias, mas pela riqueza de nosso relacionamento com Deus e o impacto que temos sobre os outros. A felicidade e a realização vêm de viver uma vida de propósito e serviço. Ao alinharmos nossos objetivos financeiros aos nossos valores espirituais, podemos viver uma vida de propósito e abundância. Definir metas financeiras que reflitam nossos valores cristãos nos ajuda a manter o foco no que realmente importa. Vamos explorar como a fé pode ser nossa bússola ao navegar no mundo frequentemente complexo das finanças. Com a orientação divina, podemos tomar decisões sábias e viver uma vida que glorifica a Deus em todas as áreas, incluindo nossas finanças. A fé não se trata apenas do que acontece aos domingos. Trata-se de todos os aspectos de nossas vidas, incluindo nossas finanças. Quando vemos nossas finanças através das lentes da fé, fazemos escolhas mais sábias. Entendemos que tudo o que temos é um presente de Deus. Essa compreensão promove um senso de gratidão e responsabilidade. A Bíblia nos ensina sobre mordomia. Um mordomo é alguém que administra os bens de outra pessoa. Somos mordomos dos recursos de Deus. Isso inclui nosso dinheiro, posses e até mesmo nosso tempo. Mordomia fiel significa administrar esses recursos com sabedoria e responsabilidade. Significa evitar o desperdício e usar o que temos para a glória de Deus. Quando tomamos decisões financeiras baseadas na fé, consideramos o impacto a longo prazo. Priorizamos economizar para o futuro, investir com sabedoria e dar generosamente. Essas escolhas levam à estabilidade financeira e, finalmente, a uma vida abençoada. Lembre-se, Deus deseja nos abençoar, mas também devemos ser mordomos responsáveis por suas bênçãos. Muitas pessoas pensam que dinheiro é um tabu na igreja. No entanto, a Bíblia tem muito a dizer sobre dinheiro. De Gênesis a Apocalipse, encontramos princípios e ensinamentos sobre gestão financeira, generosidade e os perigos da ganância. A Bíblia não condena a riqueza. Ela enfatiza a importância de nossa atitude em relação a ela.
O dinheiro em si é neutro. É uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal. A Bíblia adverte contra o amor ao dinheiro, que leva à ganância e a uma série de outros pecados. Em vez disso, somos chamados a nos contentar com o que temos e a usar nossos recursos para ajudar os outros. Quando temos uma visão saudável do dinheiro, podemos usá-lo para causar um impacto positivo no mundo ao nosso redor. A Bíblia fornece conselhos práticos sobre questões financeiras. Ela nos ensina sobre a importância de economizar, evitar dívidas e ser generoso. Ao estudarmos as Escrituras e aplicarmos esses princípios, podemos administrar nossas finanças de uma forma que honra a Deus e nos traz verdadeira realização. Jesus frequentemente ensinava sobre dinheiro usando parábolas. Ele usava essas histórias simples para transmitir verdades profundas sobre a vida e a espiritualidade. Ele entendia a importância da mordomia financeira e os perigos da ganância. Jesus sabia que o amor ao dinheiro poderia desviar o coração das pessoas de Deus. Na parábola dos talentos, Jesus nos ensina que Deus nos confia recursos de acordo com nossas habilidades. Cada um de nós recebe diferentes quantidades de talentos, mas todos somos chamados a usá-los de maneira responsável. Espera-se que usemos esses recursos com sabedoria e os multipliquemos para a glória de Deus. Isso significa investir nosso tempo, dinheiro e habilidades de forma que beneficiem os outros e honrem a Deus. A parábola do rico insensato adverte contra os perigos de acumular riqueza para fins egoístas. O homem rico da história pensou apenas em si mesmo e em seus próprios prazeres. O homem rico da história acumulou seus bens em vez de usá-los para ajudar os outros. Ele ignorou as necessidades ao seu redor e focou apenas em aumentar sua própria fortuna. Ele perdeu de vista o que realmente importa: seu relacionamento com Deus e seu destino eterno. A riqueza material não pode comprar a paz de espírito ou a salvação. Jesus nos lembra que a verdadeira riqueza não é encontrada em bens materiais, mas em nosso relacionamento com Deus. A verdadeira prosperidade vem de viver uma vida de fé e obediência. Por meio de seus ensinamentos, Jesus enfatiza a importância de buscar primeiro o reino de Deus. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo o mais se encaixa. Quando priorizamos a Deus em nossas vidas, incluindo nossas finanças, Ele promete suprir nossas necessidades. Ele cuida de nós e nos dá o que precisamos para viver. Podemos confiar em sua fidelidade e provisão. Deus nunca nos abandona e sempre provê de acordo com suas riquezas em glória. Ao seguirmos o exemplo de generosidade e compaixão de Jesus, podemos experimentar verdadeiras riquezas e bênçãos. A verdadeira riqueza é encontrada em dar e servir aos outros, refletindo o amor de Deus em nossas ações diárias. Quando entregamos nossas finanças a Deus, experimentamos um nível de liberdade que é impossível de encontrar em outro lugar. É uma liberdade que transcende o material e toca o espiritual. Não se trata de se tornar instantaneamente rico, mas de alinhar nossos corações com a vontade de Deus para nossas vidas. É sobre encontrar propósito e direção em cada decisão financeira que tomamos. Isso traz paz, contentamento e a certeza de que estamos vivendo de acordo com seu plano. A paz que vem de saber que estamos seguindo um caminho divinamente ordenado é incomparável. Finanças centradas em Deus significam buscar a orientação de Deus em todas as decisões financeiras. Cada escolha, grande ou pequena, é feita com oração e reflexão. Trata-se de orar por sabedoria, discernimento e clareza em cada passo que damos. Buscar conselhos de conselheiros confiáveis que compartilham de nossa fé e valores. E ser obediente à sua direção, mesmo quando é difícil ou contraintuitivo. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele promete dirigir nossos caminhos e suprir nossas necessidades. Ele nos guia através das incertezas e nos dá força para enfrentar os desafios. Isso não significa que não enfrentaremos desafios, mas significa que podemos enfrentá-los com confiança,
sabendo que Deus está conosco. Sua presença nos dá coragem e esperança. Mas significa que podemos enfrentá-los com confiança, sabendo que Deus está conosco. Ele é nosso provedor e protetor. Quando priorizamos o reino de Deus e sua justiça, Ele promete acrescentar todas essas coisas a nós, como diz em Mateus 6,33. Esta promessa nos dá segurança e direção. Isso significa que à medida que buscamos honrá-lo com nossas finanças, Ele suprirá nossas necessidades e abençoará nossos esforços. Nossos esforços não são em vão quando são dedicados a Ele. Podemos experimentar verdadeira liberdade e abundância quando entregamos nossas preocupações financeiras a Deus e confiamos em sua provisão. Esta é a verdadeira essência da liberdade financeira centrada em Deus. Ao longo desta reflexão, vimos que administrar bem nossas finanças não é apenas uma questão prática, mas uma poderosa expressão da nossa fé em Deus. Quando colocamos o Senhor no centro de nossas decisões financeiras, experimentamos a verdadeira liberdade e a paz que Ele deseja para nós. Que tal, a partir de hoje, você buscar viver uma vida financeira alinhada com os princípios bíblicos, confiando que Deus proverá em cada necessidade? Se esse conteúdo fez sentido para você, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua vida espiritual e prática. Vamos juntos honrar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no Divinos Recados.